Você está entendendo como a nossa oração tem o poder de sustentar o mundo? Você está entendendo como a sua oração tem o poder de sustentar o Brasil? A igreja está precisando de oração. O Brasil está precisando de oração. E por isso tem que ter gente que reza. E para deixar mais claro tudo isso, nós ouvimos na primeira leitura o seguinte, que estava havendo uma batalha, uma guerra do povo de Deus contra os amalecitas. Padre, quem que eram os amalecitas? Eram homens que queriam destruir o povo de Israel. Aí o que acontecia ali? Moisés, o grande intercessor do Antigo Testamento, enquanto a guerra acontecia, ele sobe na montanha para rezar pelo povo. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto Moisés permanecia com suas mãos levantadas, ou seja, enquanto Moisés estava rezando, o povo de Deus vencia a batalha. Quando Moisés baixava as mãos, quando Moisés parava de rezar, os inimigos começavam a vencer. Aí veio dois homens, Araão e Ur. O que eles fizeram para ajudar Moisés? Um ficou de cada lado, segurando os braços de Moisés. Então imagina só, Moisés estava ali no meio, com os braços levantados. De um lado, Ur segurava um dos braços de Moisés. Do outro lado, Araão segurava o outro braço de Moisés. E assim, os braços do profeta eram sustentados, a oração de Moisés não cessava e o povo vencia a batalha. Jesus na cruz, ele é o novo Moisés que está de braços abertos. O sacerdote na Santa Missa, quando ele leva o Cristo ao Pai, a hóstia consagrada, né? O sacerdote na missa está elevando os braços do novo Moisés, oferecendo ao Pai o sacrifício do Filho. Mas, Padre, por que precisa levantar os braços de Jesus? Não esquece de uma coisa, Jesus na missa é sacrifício. Ele está, se auto-aniquilando para nos salvar. Por isso Jesus, ele quer ser levantado pelo braço de Araão, pelo braço de Ur e de tantos sacerdotes que celebram missa. Guarda uma coisa no teu coração. Enquanto tiver padre celebrando a missa, o mundo estará protegido. Está entendendo? Quando a missa parar de ser celebrada, as graças como que fecham. Não é que Deus para de derramar graça. Entendeu? Mas o canal mais poderoso que é a Santa Missa está fechado para a graça passar. Por isso que nós precisamos estar na missa. Por isso que um povo de oração é um povo eucarístico. E aí nós entendemos também o poder da nossa oração. Porque nós também, você como leigo, como leiga, é chamado a sustentar a oração do Cristo sacerdote. É chamado na Santa Missa, com a tua participação ativa, que não é necessariamente ficar falando alto, ficar respondendo alto. Isso tanto faz ou tanto fez. O que importa é a tua participação interior. Você na Santa Missa está sustentando a oração, os braços do Cristo sacerdote da sua forma. Assistir a missa não é assistir televisão. Assistir a missa é dar assistência ao sacrifício. Está entendendo? Também com os teus sacrifícios, que se unem ao sacrifício do Cristo no altar. Mas vamos mais longe.
nós precisamos entender o poder da intercessão. No Antigo Testamento, Abraão recebe de Deus uma profecia. Deus fala para Abraão assim, que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída. O que Abraão faz? Abraão chega diante de Deus e pergunta assim: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, a cidade será destruída? O que Deus fala? Não. Pelos 50 justos que estarão ali, a cidade não será destruída. Abraão sabe mover o coração de Deus, né? Ele é o intercessor. Daí Abraão vai dizendo: Senhor, e se tiver 40 justos? Senhor, e se tiver 30 justos? Senhor, e se tiver 20 justos? Até que chega na última pergunta: Senhor, e se tiver 10 justos na cidade? Aí Deus fala: pelos 10 justos que estarão na cidade, em outras palavras, pelas 10 pessoas de oração que estarão na cidade, a cidade não será destruída. Aí eu pergunto: o que aconteceu com a cidade? Foi destruída. Deus não encontrou nem mesmo 10 homens de oração em Sodoma para sustentar aquela cidade. Você está entendendo como a nossa oração tem o poder de sustentar o mundo? Você está entendendo como a sua oração tem o poder de sustentar o Brasil? E, gente, veja só, quando nós falamos de destruição, não é Deus quem destrói, é o ser humano que faz isso. Pensa, por exemplo, quem causou a destruição na Primeira Guerra Mundial? Foi Deus? Não, foi o ser humano. Quem causou destruição na Segunda Guerra Mundial? Foi Deus? Não, foi o ser humano. Está entendendo? O ser humano, à medida que se afasta de Deus, provoca a sua destruição. Por isso nós estamos sendo convocados para uma batalha. E essa batalha que eu estou falando aqui, sim, é uma batalha contra os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, mas não estou falando aqui dos amalecitas, estou falando aqui de um poder das trevas que quer nos destruir. E por isso precisamos de homens e mulheres de oração. Você sabe que desde o ano de 1981, a Virgem Maria aparece todos os dias em Medjugorje. E Nossa Senhora se apresentou em Medjugorje como a Rainha da Paz, mostrando para nós o seguinte, que nós precisamos sustentar a paz no mundo. A Virgem Maria em Medjugorje disse que o mundo caminha por uma grande destruição se não se voltar a Deus e que, portanto, precisa da paz se deseja ser salvo. A Virgem Maria em Medjugorje, ela foi ensinando para os videntes o poder da oração, o poder dos sacrifícios, o poder da penitência, e ela disse assim: com a oração vocês podem inclusive mudar as leis da natureza, com a oração vocês podem parar as guerras. E aí ela confiou aos jovens 10 segredos, né, que se referem a toda a humanidade. Padre, o que fala nos 10 segredos? Não sei, é segredo. Mas são 10 acontecimentos, está entendendo? Que ainda não se cumpriram, mas que podem acontecer se o mundo não se voltar para Deus. Inclusive, uma das videntes, a Miriana, foi revelado para ela, inclusive, a data, né, de cada um desses 10 acontecimentos. O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que o 8º, o 9º e o 10º segredo são os mais graves, né? A gente sabe que o 7º segredo, ele foi bastante atenuado por causa das orações. Está vendo que a oração tem força de mudar a história? E sabemos também que o 3º segredo é um segredo bom, né?
O terceiro segredo é aquele grande sinal que Deus vai deixar em Medjugorje como uma prova visível das aparições da Virgem Maria, e esse sinal não poderá ser explicado cientificamente. Esse será o terceiro segredo. Mas a gente sabe o seguinte: a maioria dos segredos são graves. Os mais graves são os três últimos: o oitavo, o nono e o 10º, né? Isso nos lembra um pouco a questão das 10 pragas do Egito, que libertaram o povo de Deus da escravidão do faraó. Os 10 segredos de Medjugorje também vão libertar o povo de Deus de tantas opressões e escravidões que nós vemos no mundo de hoje. Nossa Senhora, quando nos fala sobre o futuro do mundo, não é para nos assustar. Está entendendo? Ela é mãe. E a mãe quer cuidar dos seus filhos. Quem aqui é filho de Nossa Senhora? Levanta a mão e diga eu. Nossa Senhora quer cuidar de você. E quem é mãe sabe o quanto uma mãe se preocupa com o filho. Sim ou não? E a mãe avisa: filho, pega o guarda-chuva que vai chover. Você olha na janela, está sol. Não é que chove mesmo? A mãe avisou, né? Filho, cuidado, não sai na rua que está perigoso. A mãe não fala isso para assustar o filho. A mãe não fala isso para amedrontar o filho. Mas porque a mãe quer que o filho esteja seguro. Por isso a Virgem Maria nos avisa tudo isso. Agora presta atenção numa coisa. Olha só que forte. Pensa junto comigo. Se Nossa Senhora revelou 10 segredos, se os mais graves são os últimos, provavelmente existe uma certa ordem de gradação em que os primeiros são menos graves e os últimos são mais graves. Agora olha que forte. Toda essa situação mundial que nós vimos nos 3 últimos anos, sob pandemia, crise econômica, controle social, tudo isso não está nem mesmo profetizado nos segredos. O que nos leva a crer que os 10 segredos de Medjugorje, mesmo os menos graves, são coisas ainda mais graves do que a pandemia e todas as suas consequências. É para amedrontar? Não. É para que nós tenhamos consciência que a nossa oração pode mudar o futuro do mundo. A nossa oração pode mudar o futuro da igreja. A nossa oração pode mudar o futuro do país. Mas é preciso que haja ali os 10 Abraões que estarão rezando. Está entendendo a nossa missão? Por isso, Abraão, estou falando com você agora. Por isso, Moisés, estou falando com você agora. Não desista de orar, não baixa teus braços, não cansa da oração, porque o mundo será salvo, o Brasil será salvo, através de um punhado de gente que continuará fiel na sua oração. Mas aí eu pergunto, tem 10 justos aqui? Tem 10 homens e mulheres que rezam aqui? E aí o próprio Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra?